Bem-vindos ao nosso terceiro encontro preparatório para o nosso curso de novos membros. Hoje eu trouxe um convidado especial, Pastor Brian. Estamos aqui em Boituva, no acampamento da Igreja Presbiteriana de Boituva, e eu aproveitei a presença dele para ele falar conosco sobre a pessoa de Deus, que é o nosso tema de hoje, entendermos um pouco o que a Bíblia nos revela sobre Deus e a Trindade. E aí, Brian, tudo bem? Tudo bem. Então, que bom ter prazer, você, gente. Fique à vontade, por favor. Obrigado. Deus abençoe vocês. Um prazer estar participando desse vídeo aqui para falar de um assunto tão importante. A palavra, Pastor David, fala para nós de um Deus com muitas características. A teologia chama de atributos, mas a gente pode entender como aspectos ou partes do caráter de Deus, de quem Deus é em essência. E tem um documento que a nossa igreja usa bastante, aproveita dele bastante, um documento histórico que reúne muitos assuntos, buscando na Bíblia muitas referências para, juntando elas, dar algumas afirmações que resumem um assunto e faz isso com muita propriedade. A Confissão de Fé de Westminster. E ao falar sobre Deus, sobre quem Deus é, etc. e tal, existem algumas afirmações aqui que são preciosas e dão esse resumo com muitas palavras, muitos substantivos aqui que mostram o nosso Deus. Então, se você me permite, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Uma afirmação preciosa aqui, histórica, né? Sobre quem Deus é. Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. É um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória, segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável, é cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam, e contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado, de modo nenhum terá por inocente o culpado. Brian, eu falei no nosso vídeo preparatório sobre a Bíblia que Deus não pode ser estudado. E aí falei para o povo que, olha, a Bíblia pode ser estudada e deve ser estudada, mas Deus não pode ser o nosso objeto de estudo, né? Mas agora você tem aí várias informações sobre Deus. Então, Deus pode de fato ser estudado? Como é que você chegou nessas informações aí? Como é que esse documento histórico que você traz chega nessas informações? Aqui, na verdade, nós temos algumas coisas reveladas do Senhor, pelo próprio Senhor, para nós. Então, de fato, o Senhor é incompreensível na sua totalidade, ou nas reveladas coisas... como? Na Escritura. Esse era o na ponto palavra de Deus. Na palavra de Deus. Então, isso que nós estamos estudando é a Bíblia. Isso. E procurando na Bíblia o que ela fala sobre Deus. Exatamente. E aí, procurando na Bíblia o que ela fala sobre Deus, chegamos nesses pontos que você vai... Nesses pontos, exatamente. Eu gosto de enxergar esse documento como um resumo daquilo que a Bíblia diz sobre alguns assuntos essenciais. A gente pode entender o que alguns chamam de teologia sistemática, né? Como a sistematização de assuntos por grupos de assuntos de significado, e uma busca na Escritura em diversas partes, perguntando o que a Bíblia diz sobre isso. E a ideia é varrer a Escritura, né? Ler do começo ao fim e perceber as partes que levantam esse assunto. Então a ideia do documento é essa, né? É um documento que foi escrito durante muitos anos, justamente por isso, para que essa capacidade de pesquisa na Escritura fosse possível e para que se encontrasse lá o que se desejava ou aquilo que ela falava sobre um assunto específico, né? Então, quando se procura ou se pergunta quem é Deus, e a gente busca essa resposta na Escritura, lendo ela como um todo, para responder essa questão, é isso que a gente tem, de forma muito resumida, né?
E há muitos textos que falam sobre isso e que falam sobre esse caráter do Senhor. E são muitas coisas, são muitos pontos que, em resumo, são apresentados a nós na Escritura, dizendo quem é Deus. Quando você fala são muitas coisas, são muitos pontos, a gente sabe que nós fizemos um seminário, e aí algumas pessoas podem sair do seminário e fazer um mestrado estudando a pessoa de Deus, fazer um doutorado estudando a pessoa de Deus, fazer um pós-doc estudando a pessoa de Deus, ou tudo que a Bíblia revela sobre a pessoa de Deus, e não tem fim, né? Mas aqui nós estamos num curso para os irmãos que estão se achegando à igreja e querem ter uma noção sobre a nossa visão de quem é Deus, como a nossa igreja encara a pessoa de Deus, reconhece a pessoa de Deus, né? Algumas com mais reverência, algumas com menos reverência, algumas com mais poder na mão de Deus, outras com mais poder na mão do homem. Então, para esses nossos irmãos que estão chegando, tentando conhecer, o que você destacaria de todos esses elementos que você traz aí, que são verdadeiros, né? Que devem ser estudados, para os nossos irmãos que estão querendo conhecer a nossa fé sobre Deus? Certo. Eu destacaria que, em resumo aqui, que Deus, embora seja tão grandioso, seja um ser totalmente diferente de nós, seja tão poderoso, ao mesmo tempo Ele é um Deus que vem até nós. E aqui tem, na continuação do texto, uma outra afirmação que me faz pensar nisso, né? Ele é um Deus que é todo suficiente. Isso não fala de uma característica em si, mas fala de um resumo do que Deus é como um todo, né? Deus não precisa de nada e de ninguém. Eu me lembro de, na adolescência, ter lido um livro do Max Lucado, um livro chamado Ele Escolheu os Cravos. Conhece? Conheço. Um livro belíssimo, né? Que tem muita coisa boa. Mas tem uma afirmação lá que na época já tinha me acendido assim uma luz amarela, um alerta, e que depois, compreendendo melhor quem era Deus, eu passei a entender melhor que aquela frase não se adequava à realidade da Escritura. A frase era mais ou menos a seguinte: Ele nos salvou porque Ele não suportaria passar a eternidade sem nós. Não tem a ver com... Não considera a Trindade, né? Considera quem Deus é na sua essência, um ser autossuficiente. Mas a primeira vez que eu li a frase, eu fiquei pensando no amor de Deus, né? De um Deus que, por não conseguir passar a eternidade sozinho, sem a sua criatura, por essa necessidade veio até nós. E fiquei pensando o quanto isso me fazia raciocinar, me fazia refletir sobre o amor do Senhor. Mas depois que eu percebi quem Deus realmente era, um ser que não precisava de nós, mas que mesmo assim veio até nós, isso me fez entender quão maior era o amor de Deus em comparação com o que eu imaginava. Deus, sendo autossuficiente, sendo alguém que não precisa de ninguém, mesmo se Ele passasse a eternidade sozinho, sem nós, Ele passaria a eternidade muito bem. Entendendo isso, eu pude perceber a profundidade da graça de Deus, que não vem a nós ou não veio a mim porque precisava de mim, mas porque desejou e nos amou, que veio até nós não para suprir uma necessidade dele, né, mas para suprir uma necessidade nossa e para nos salvar na sua graça. Então, ele não precisa das suas criaturas. Eu já vou aproveitar esse vídeo para a nossa aula sobre salvação também. Então, Mas ele não precisa de nós, é um Deus todo-poderoso. Ele não nos deve nada, mas ele nos entregou tudo, né? Então, quando a gente pensa no caráter de Deus, na sua essência, isso para mim é um ponto de destaque excepcional, né? Deus é um Deus autossuficiente. Na minha história de compreensão da teologia reformada, né, de eleição, predestinação e tudo mais, esses assuntos que nos põem medo, assim, quando estamos começando a estudar, eu entendi a eleição não estudando a doutrina da eleição, mas estudando quem é Deus. Uhum. Porque daí você vê o tamanho do poder dele, você fala, não dá para achar que fui eu, né? Não dá para achar que sou eu
que sustenta, né? Porque realmente Deus é impressionante. Sim, sim. E quando nós pensamos nesse Deus tão poderoso, tão soberano, tão acima de nós, né? Mas mesmo assim um Deus que vem até nós e que se revela a nós. E aí vem a Escritura mais uma vez, como sendo o ambiente onde Deus colocou lá quem Ele é, não totalmente, mas aquilo que Ele queria revelar a nós, para o propósito de nos salvar, para o propósito de nós compreendermos quem Ele é, e a partir disso quem nós somos como criatura dEle, embora menor, absolutamente menor, mas ainda conectada com o Criador. Então, conhecer a Deus também é um processo que nos faz entender quem nós somos também, mesmo que isso seja algo que posteriormente seja trabalhado, né? Mas para mim se destaca isso, um Deus que não precisa de nós, mas que veio até nós. Ele não nos deve nada, mas nos entregou tudo. E nós não temos direito nenhum diante do Senhor, né? Mas Ele nos fez ter direitos em Cristo Jesus. Então, isso tudo tem a ver com quem Ele é em essência e com quem Ele revela ser aqui na Escritura, como um Deus que é autossuficiente, mas um Deus que quis se relacionar conosco, mesmo sendo tão diferente de nós. E dos atributos dele, você vai destacar alguma coisa? Que caminho você pretende tomar? Posso destacar aqui um atributo que talvez pessoas que estejam conhecendo a nossa igreja, agora a igreja presbiteriana, não estão muito habituados a esse atributo, que é o atributo da soberania de Deus. Um Deus que é um Deus absolutamente envolvido com todas as coisas, com a história em si. Isso nos faz lembrar que não existe uma disputa equiparada entre Deus e diabo, ou uma força do bem ou uma força do mal. O Senhor, Ele é absolutamente soberano, e isso quer dizer que a história está nas mãos dEle. E que, portanto, as coisas que acontecem na história não acontecem à parte de Deus, ou surpreendendo a Deus. E, portanto, a resposta de Deus às coisas que acontecem na história não são um improviso, né? Mas é tudo aquilo que Deus, na sua soberania absoluta, planejou para que acontecesse, envolvendo grandes eventos ou pequenos, envolvendo uma multidão de pessoas ou individualmente cada um. A soberania do Senhor é surpreendente nesse sentido, porque nos mostra um Deus perfeito, completo, e que conduz a história com controle, domínio e santidade e justiça. Que embora nós não, às vezes, enxergamos isso da nossa perspectiva, mas conforme nós vamos entendendo quem nós somos diante de Deus, nós percebemos que Ele de fato é soberano, Ele é santo, justo, reto. Essas coisas se relacionam, né? E aí é um assunto interessante a gente entender a relação entre os atributos de Deus. Ele não é só soberano, né? Se a gente analisa na história, por exemplo, aquelas pessoas que tinham muito poder, parece que quanto mais poder essas pessoas tinham, menos justas elas eram, né? A gente pode lembrar aí dos déspotas, dos tiranos, né? Aquelas pessoas que têm assim milhões de mortes na conta. E aí vai crescendo o poder, o ego, o orgulho, a vaidade, né? Os atributos dela, né, vão se revelando, né? Então, numa comparação simples, quanto mais poder, menos justiça, né? Menos bondade, menos pureza, menos retidão. No Senhor, nós temos os níveis elevados igualmente. Total poder, total justiça, retidão, santidade, bondade, compaixão. Essas pessoas que agiram na história com muito poder, não tinham ninguém para prestar conta, estavam exercendo um poder absurdo, exerceram cada vez menos
outros atributos importantes na vida humana e que vêm do Senhor. O Senhor não. O Senhor é um Deus soberano, mas completamente justo. Completamente justo. Completamente santo, reto. É um Deus soberano que ao mesmo tempo é todas essas outras coisas. É um Deus peculiar, né? É o verdadeiro Deus. Muito bom. E sobre a pessoa, a gente falou de Deus. E agora a gente está falando de um nome que tem em toda a Bíblia, só que depois, em algum momento da história, a Bíblia também revela que esse nome carrega pessoas, né? Que nós chamamos de Trindade. Né? O que você diz para nós sobre a Trindade? Eu digo o seguinte, que ela é, em certo aspecto, um mistério para nós. Né? Ela é um mistério. Nós não vamos compreender totalmente o que significa Deus ser um Deus dividido em 3 pessoas. Né? A teologia busca alguns termos para tentar explicar, mas não consegue completamente, né? Ninguém consegue completamente. Um ser em 3 pessoas e assim por diante. Mas a gente não pode tomar um caminho fácil para assuntos difíceis, né? E manter o mistério aqui como algo complexo e incompreensível para nós honra a palavra e, nesse caso, a pessoa de Deus em sua essência. Nós nos recolhemos na nossa pequenez aqui e cremos naquilo que nós não conseguimos explicar totalmente. Mas o que é importante saber é que, embora não consigamos explicar totalmente, é assim que Deus se apresenta para nós. Ele é um só Deus, mas ao mesmo tempo Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Não é um Deus com 3 cabeças, não são 3 manifestações diferentes de Deus, não são 3 deuses, né? Mas na matemática suprarracional da Escritura, não é que é irracional, né? É que vai além da nossa racionalidade. Na matemática da Escritura, 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Né? A 1. Tem um teólogo antigo, David, que diz assim: tente entender a Trindade e você perderá a cabeça. Tente negar a Trindade e você perderá a alma. É isso mesmo. Então, de fato, é incompreensível, mas é inegável. A palavra de Deus apresenta para nós cenas assim, em que a Trindade está lá presente. É interessante que a Trindade é uma palavra que não aparece na Escritura, mas o conceito está lá. Batismo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está lá nas águas, o Espírito de Deus está em forma de ave sobre Cristo, e a voz do Pai do céu irrompe dizendo: Tu és meu Filho amado em quem me comprazo. Na mesma cena, nós temos ali Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E uma coisa excepcional que me faz pensar na Escritura como sendo inspirada por Deus é o seguinte: algumas pessoas que não creem no Senhor Jesus, não creem na palavra de Deus, enxergam que o cristianismo é uma religião inventada para domínio, controle, etc. Dizem que a palavra de Deus foi escrita com essa intencionalidade, com esse intuito. Uma religião falsa que vai atrair as pessoas para interesse de alguns. Eu fico me perguntando se o homem poderia conceber uma coisa tão complexa assim. E se há interesse de alguém que vai criar uma religião, criar uma coisa tão difícil de entender para atrair pessoas. No final das contas, olhar para a Trindade e para outros assuntos difíceis da Escritura me faz lembrar, David, que essa é a revelação de Deus e que homem nenhum poderia conceber isso. E que o nosso Deus é assim mesmo, incompreensível na sua completude, né? Ele é Deus Pai, Deus Filho e Espírito, embora seja um só Deus. Um só Deus. Então, Brian, a gente viu aí um pouco do que Deus é revelado, né? Dos atributos de Deus, da santidade, desse Deus que é lá do céu, mas se dá e vem para cá e nos enxerga, nos escolhe, caminha conosco. E vimos algumas coisas técnicas, assim, né? Nomes técnicos até, né? Atributos, teologia sistemática, Trindade. Mas o que é que a gente pode trazer para a nossa vida, para o nosso dia, assim, da compreensão da existência de Deus? O que isso deve causar de transformação na nossa caminhada? Certo. Conforme a gente
compreende o Evangelho, compreende o chamado de Cristo para nós no Evangelho, nós vamos compreendendo o que significa ser discípulo do Senhor Jesus. Ser discípulo do Senhor Jesus significa, em primeiro lugar, morrer para nós mesmos, né? O Senhor Jesus diz com muita clareza, se alguém não tomar a sua cruz, se alguém não negar a si mesmo, não pode ser o meu discípulo. Ele diz isso, né? E tomar a cruz, no nosso contexto, talvez, seja carregar um peso, uma dificuldade. Estou passando por um problema, estou carregando uma cruz. Mas naquele contexto onde as pessoas viam gente sendo condenada em morrer por causa da cruz, entendiam que ali o Senhor Jesus estava falando sobre morte, né? Cruz naquela época era um instrumento de tortura e morte. Era a mesma coisa se o Senhor Jesus dissesse assim: tome a sua cadeira elétrica e me siga, tome a sua injeção letal e me siga. Nós precisamos morrer para nós mesmos. Mas não só isso, nós morremos para nós mesmos para que o caráter de Cristo seja formado em nós. E aí tem a ver com aprendermos tudo aquilo que o Senhor nos ordenou. E quando nós entramos nesse ponto, nós vamos entender que ter o caráter de Cristo significa ter alguns desses atributos que o Senhor revela a nós como sendo dele. Não todos, né? Não todos, porque há algumas coisas que nós nunca vamos ser, mas algumas coisas quanto à moral, algumas características de Deus quanto à moral são reveladas a nós para que, inclusive, nós, depois de sabermos que Deus é assim, nós aprendemos a saber que nós devemos buscar ser assim, não no nosso poder, mas no poder do alto, que faz tudo aquilo conosco, morrer para nós mesmos e agora nos ensinar então, quem devemos ser. Vamos começar pela nossa frustração. O que Deus é que nós nunca seremos? Nós nunca seremos. Nós nunca seremos soberanos. Nós nunca seremos onipresentes, né? Estar em todos os lugares. Nós nunca seremos aqueles que têm todo o poder nas mãos como o Senhor tem. Nós nunca seremos aqueles que têm todo o conhecimento, né? Nós somos criaturas e mesmo na glorificação, mesmo quando Deus nos levar para o céu e estivermos no máximo de perfeição que pudermos alcançar, ainda nós seremos tão pequenos perto da grandeza de Deus. Então tem alguns aspectos relacionados ao poder de Deus que nós nunca teremos. E aí vamos para aquela lista então que você falou que nós podemos ter e que deve influenciar a nossa vida. Certo. É interessante nós lermos a Escritura tendo essa visão, essa lente, né? A Escritura é um lugar onde Deus revela quem Ele é. Então, em vários momentos, isso se intensifica na Escritura, como, por exemplo, os momentos em que Deus revela a sua lei moral. Aquilo espelha o caráter de Deus, né? Deus não revelou lei, especialmente pensando em lei moral, simplesmente por revelar, simplesmente para organizar a coisa que está muito bagunçada aqui. Não, aquilo é uma expressão do seu caráter, uma expressão de quem Deus é. E não só na lei moral, como conhecido no Antigo Testamento, as pessoas conhecem habitualmente os 10 mandamentos, mas também na palavra de Cristo, quando ele está lá no Sermão do Monte, remontando inclusive aquele cenário da lei, Moisés leva o povo para um monte e sobe lá para receber do Senhor uma lei. Cristo está com o povo, ele caminha até um monte, se assenta no monte para entregar agora também um caminho de liberdade, uma vida que significa discipulado com o Senhor Jesus, uma vida que tem a ver com a liberdade que nós temos em Cristo. Lá atrás, lá no Monte Sinai, o povo tinha sido liberado ou libertado do Egito e agora Deus estava ensinando eles a viverem como livres da escravidão. E aqui em Cristo a mesma coisa, né? O Senhor Jesus estava nos ensinando a viver como livres nele, como discípulos dele. E aí vem, por exemplo, as bem-aventuranças, né? Tudo aquilo tem a ver com o caráter do Senhor Jesus. E dos padrões desse mundo. Dos padrões desse mundo, sem dúvida, né? Então, por exemplo, nós temos o Senhor Jesus dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, os mansos, os que choram, aqueles que não são insensíveis, né? Não são aqueles que não têm afeição. A palavra diz lá em Timóteo que no fim dos tempos os homens seriam desafeiçoados. O Senhor Jesus não é assim. Ele tem afeição, ele tem sensibilidade pela realidade ao seu redor, por isso ele chora com as coisas ao seu redor.
Humildes, compaixão. Humildes, mansos, os que choram, aqueles que têm fome e sede de justiça, né? Misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, limpos de coração, pacificadores, não só que têm fome e sede de justiça, mas aqueles que são prejudicados por causa da justiça. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça e os perseguidos por causa do nome do Senhor Jesus. Aqueles que mantêm a verdade estão dispostos a serem prejudicados por ela sem negá-la. Eu paro para pensar que o Senhor Jesus estava nos chamando a ser assim, mas Ele é assim. Ele é assim. Ele é aquele que se humilhou para vir até nós e nos salvar. Ele é aquele que é manso e humilde. Manso e humilde é o nosso Redentor, né? Ele é limpo de coração e nos chama a ser limpos de coração também. E no poder dele, nós somos chamados à sua santidade. É impressionante quando a palavra nos surpreende dizendo assim: porque santo é o nosso Deus, vocês também devem ser santos. E isso é uma coisa que está lá no Levítico e lá nos Hebreus, né? Carta aos Hebreus, na Bíblia toda, né? Sejam santos porque eu sou santo, santo é o seu Senhor. Isso estende também aos frutos do Espírito. Agora há pouco aqui o pastor David estava ministrando no acampamento falando sobre isso. Tudo aquilo tem a ver com o caráter do Espírito, o que o Espírito é. E o fruto do Espírito em nós se ramifica nessas atitudes, que de forma impressionante, para mim, tem a ver com relacionamentos. Né? Com relacionamentos. Expressar o caráter de Deus tem a ver com o jeito com que nós nos relacionamos com as pessoas, né? Porque se você é um imitador de Jesus, como é que Jesus se relacionava com as pessoas, né? É aquele que, como nós falamos, tinha compaixão das pessoas, misericórdia, né? Ia até a miséria dos outros, né? Voltava ao seu coração. Então, entender quem é Deus e trazer todas essas informações, no final das contas, tem que servir para nos levar a um caminho de ser mais parecidos com Ele. Sem dúvida. A gente pega textos como, por exemplo, a palavra dizendo para nós: não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, antes unicamente a que for boa para edificação. E assim transmita graça aos que ouvem. Uma ordem para nós, né? Aqueles que me ouvem, eles têm que receber graça das minhas palavras. Isso muda tudo, né? A nossa relação, o jeito como a gente fala com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com as pessoas no trabalho. Embora as pessoas às vezes cheguem carregadas de ira, eu preciso transmitir graça ali. Mas, quando eu penso que esse é o jeito que Deus fala comigo, muda tudo. Por que eu devo transmitir graça? Porque o Senhor Jesus, ao invés de vir e derramar ira sobre mim, e Ele tem o direito disso, Ele vem na sua palavra e transmite a sua graça. Você tem aula, você tem um exemplo. Você tem um exemplo ali. E Ele agora me ordena a ser assim. Ele não está ordenando nada que Ele não é. Ele está ordenando aquilo que Ele é e que Ele faz. E Ele não está ordenando você dar o que não recebeu. Exatamente. Não é apenas que Ele é, mas Ele te deu. Você recebeu. Então a ideia é transmitir, amar como é amado, acolher como é acolhido, ouvir como é ouvido, né? Abraçar como é abraçado. A própria misericórdia, né? Outro texto diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Puxa vida, meus irmãos. Misericórdia. Misericórdia é você dar a alguém aquilo que ela não merece, ou melhor, não dar a punição que a pessoa merece, não fazer o mal que ela merece, né? Pelo contrário, fazer o bem que ela merece. Deus me chama a ser misericordioso, mas que maravilhoso é pensar em ser assim com o seguinte alicerce: eu só não estou condenado agora no inferno, porque todos os dias Deus é misericordioso para comigo. Eu dou motivo todos os dias para Deus me condenar, mas Ele renova a sua misericórdia sobre mim, não a cada ano, né? Não a cada mês, mas a cada dia. A cada dia. Deus me perdoa todos os dias, mesmo eu não merecendo ser perdoado. Ele é assim. Deus é assim. Deus me acolhe com seu olhar de misericórdia todos os dias.
de graça todos os dias. E aí quando Ele me ordena a me revestir de ternos afetos de misericórdia, Ele está ordenando fazer o que Ele faz comigo, o que Ele é. Então eu me revestir de ternos afetos de misericórdia é eu ser aquilo que o Senhor é e buscar no poder dele ser assim. Me revestir daquilo que Cristo é. Ter o caráter de Cristo. Então, esse é todo o jogo do discipulado, né? Morrer para mim mesmo, não ser quem eu sou. Tem pessoas que acham que deve agir na vida segundo o que é, né? Porque eu sou assim, eu sou de família tal, eu sou italiano, eu xingo mesmo, sou esquentado, eu explodo mesmo, eu sou assim. Jesus não chamou nós para sermos quem nós somos, Jesus chamou nós para sermos seus discípulos, conforme Ele é. E isso tem tudo a ver com atributos de Deus, com a essência de Deus, com o caráter de Deus. A gente lê, por exemplo, aqueles textos na Escritura, Levítico e tal, textos difíceis de passar por ele, né? Por eles. Assim, Deus falando minuciosamente sobre como tem que construir o templo, sobre algumas coisas muito específicas, às vezes purificação, às vezes até meio chato, né? Repetição e tal. Mas quando eu me pergunto, aquilo lá é o caráter de Deus sendo revelado aos pouquinhos, eu percebo que Deus está se mostrando a mim. Será que eu não devo ser assim no meu trabalho também? Uma pessoa zelosa, minuciosa, detalhista. Uma pessoa que é cuidadosa, que observa inclusive os detalhes e que procura ser zelosa, inclusive nos detalhes. Será que Deus não me chama a ser assim também? Né? Ali nós temos um Deus peculiar se apresentando a nós. Então eu acho fantástica essa visão de nós lermos a Escritura procurando o caráter de Deus, que é tanto expresso claramente 10 mandamentos, bem-aventuranças, frutos do Espírito, como nesses detalhes específicos que nós podemos buscar também no poder do alto na nossa vida para honrar o Deus que nos ama e tem cuidado de nós através desses muitos atributos, especialmente sua misericórdia, amor, graça, compaixão. Nós somos chamados a desenvolver também nos nossos relacionamentos. Então olhar para o caráter de Deus, para essas características, tanto expressas claramente em algumas porções como 10 mandamentos, bem-aventuranças, fruto do Espírito, também expressas em detalhes, como a forma como Deus ensinou para construir o templo, a purificação, a roupa do sacerdote, detalhes pequenos. Isso nos revela quem Deus é, o caráter de Deus. E é interessante você ler a Escritura dessa forma, procurando ali, nesses textos, quem Deus é. Porque quando o Senhor nos ensina isso, Ele está nos ensinando também como deve ser a nossa nova vida em Cristo, uma vez que a nossa nova vida em Cristo significa: eu morri para mim mesmo, David morreu para ele mesmo, a vida de Cristo vai ser formada em nós. Isso tem a ver com o que Paulo disse, né? Não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim, o seu caráter, a sua essência, quem Cristo é. Quem Cristo é. Amém. Brian, os nossos irmãos que estão ouvindo aqui já venceram agora 3 etapas. Eles tiveram a oportunidade de ir embora no primeiro vídeo, quando eu falei sobre o que esperar do curso preparatório para novos membros. Tiveram a oportunidade de ir embora no segundo vídeo, quando eu falei sobre a Bíblia. E tiveram coragem de assistir o terceiro vídeo, né? Então, nessa caminhada aí, para entender um pouco melhor quem é Deus. Que mensagem você tem para esses nossos irmãos e irmãs? Meus irmãos, eu diria que conhecer quem é Deus é uma coisa perigosa, que pode transformar a sua vida de um jeito que você nunca mais será a mesma pessoa. Mas é a coisa mais maravilhosa que existe, é a coisa mais fantástica que existe. Conhecer o Senhor, porque não existe motivo maior pelo qual você tem uma mente, motivo maior pelo qual você tem compreensão, percepção da realidade, senão conhecer o seu Criador, de onde você veio, para que você existe, e o que Ele deseja de nós, e o que fez por nós em Cristo Jesus. Amém. Sinta-se muito amado, viu? Porque já vieram chamar a gente 3 vezes para almoçar, que o almoço está pronto lá no acampamento, e nós estamos aqui gravando.
para você. Que Deus abençoe a sua vida e, se Deus quiser, a gente se vê aí no nosso próximo encontro preparatório. Até lá, um grande abraço. Deus abençoe, meus queridos. Deus abençoe. Amém. Obrigado.